Fala aí, galera! Muito boa noite para você. Muito boa noite, sim, muito bom momento, né? Eu não sei em qual momento da sua vida você vai estar ouvindo ou vendo esse programa, né? Mas que bom que você chegou aqui. Esse é o nosso FJCast, estamos começando mais um programa. E sem muitas demoras, já vamos começar aqui apresentando a nossa bancada que está aqui essa noite, começando com ele, que está sempre aqui com a gente, Gesiel. Fala com a gente aí, cara. Fala, galera. Muito boa noite a vocês. Hoje, infelizmente, não tem figurinha aí do Adam Sandler. Não tem. Já estava preparando, mas tudo bem, tá? Que bom ter você aqui comigo, né? Já vai compartilhando essa live aí com seus amigos, familiares, que hoje o tema é top, galera. Um abraço. Vamos que vamos. Isso aí. Aqui também com a gente na nossa bancada, ele também, que é de toda semana aqui com a gente, Matheus Rael. Boa noite. Boa noite, fala aí, galera, tudo bem? Hoje um assunto muito importante sobre a nossa vida financeira. Bom, e o que conforta, né, a minha situação financeira no dia de hoje é saber que eu tenho mais dinheiro do que o Cruzeiro, né, gente? Boa noite para todo mundo, que seja um ótimo papo. É isso aí. Inclusive, se o presidente do Cruzeiro quiser, pode acompanhar o nosso programa, que hoje vai ser muito bom. Boa, Rael. Muito boa, velho. Muito boa. E aqui com a gente nessa noite para falar sobre esse assunto tão interessante, você que chegou aí pelo link, você que está ouvindo aí depois, trazemos ele aí para falar conosco, Toninho. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Isso aí, gente. Vai chegando mais aí. Você que já está acompanhando aí a gente no YouTube, também no Facebook. Facebook tá ao vivo, Gesi? Tá ao vivaço. Já estou até mandando mensagem pro povo aqui, dando boa noite. Isso aí. Como diria a Dilma, eu quero dar olá para os internautas. Oi, internautas. Estamos todos aqui firmes e fortes. Vamos começar o nosso bate-papo sobre esse assunto tão interessante, educação financeira, né? Porque, como já dissemos aqui no título, né, a vida é um boleto atrás do outro mesmo, né? E a gente descobre isso. Eu, particularmente, depois que eu casei, tem um ano, eu comecei a descobrir isso muito mais, que a vida vai sendo mais boleto ainda atrás do outro. E aí, como que a gente faz, né? Como é que a gente lida com isso tudo? É fácil, não é? Tem como? A gente precisa de ser rico, de ganhar muito para poder ter uma saúde financeira boa ou não? Enfim, vamos responder essas perguntas aí, talvez, durante a nossa conversa. E eu queria que o nosso convidado aqui se apresentasse, né, para a gente. Muita gente conhece o Toninho, né? Todo mundo aqui, a maioria lá da igreja, conhece ele, de ver ele tocando guitarra lá no Louvor, eu ver ele lá com a Dani no departamento infantil, vendendo mini pizza, enfim. Mas eu queria que ele falasse um pouco sobre a profissão dele, sobre a carreira e sobre por que ele está aqui nessa noite com a gente. Fala aí, Toninho. Bom, gente, eu sou formado em Ciências Contábeis pela UFMG, né? E eu até lá no trabalho no Banco Central do Brasil, sou concursado, né? Sou analista. O Banco Central, para quem não... Todo mundo ouve falar do Banco Central aí na mídia, direto e reto, mas às vezes nem todas as pessoas têm o conhecimento exato do que ele é, né? É uma autarquia, uma instituição pública, né, que é responsável, tem a missão de garantir estabilidade da moeda brasileira, ou seja, evitar de ter inflação, e garantir o sistema financeiro sólido e eficiente. Então, o Banco Central fiscaliza os bancos, autoriza os bancos, tenta fazer com que os bancos não quebrem, para que você não fique sem seu rico dinheirinho que está lá, né? E que os bancos também possam atender, prestar serviços financeiros que auxiliem a população, não só bancos, né? Eu falo banco em termos gerais, mas cooperativa de crédito, corretora, distribuidora, sociedade de arrendamento mercantil, quem tem leasing, tudo isso o Banco Central faz. Então, taxa de juros, controla a taxa de juros do mercado, dólar, compra, vende dólar para garantir mais ou menos o preço do dólar, tudo isso aí o Banco Central. E eu fiz também em 2005, eu concorri uma bolsa
do Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra e fui fazer um mestrado. Aí fiz um mestrado na Universidade de Lancaster, fica lá no noroeste da Inglaterra. Fiz um mestrado em Administração Financeira e Contabilidade e Administração Financeira. É isso aí. Só de ter nome em inglês, essa faculdade, eu não conheço, não. Estava falando com a Janine, a Lancaster University, falei bonito, hein? Ela gastou agora. Gastei. Ela pode ser a Estácio de Sá de Londres. Isso. Entendeu? Não, repete aí que cortou o final, que depois vai ficar só no Estácio de Sá. A Lancaster, ela pode ser a Estácio de Sá, a Unopar, lá de Londres. Mas ela tem nome em inglês, já é chique. Unopar? Se tem nome em inglês, já tá valendo, né? Tem uma postagem minha no Instagram, depois vocês olham lá. Em 2016 ou 2017, ela foi eleita Universidade do Ano, entre mais de 140. É porque... Não é a PUC. Não, ela tá sempre entre as 10 melhores. É lógico que ela não tem, vamos supor assim, como se diz, o glamour de Oxford ou Cambridge, né? Que são as duas mais Lancaster, ela é muito, muito conceituada lá. Sensacional. Então aí você já tem uma ideia de quem está vindo aqui para conversar com a gente, né? Além de tocar guitarra, fazer solos super maneiros e postar no Instagram, nós estamos lá acompanhando. Tem toda essa bagagem aí, creio que vai ser uma conversa muito bacana. Pessoal, eu queria dar uns avisos. Como é que é, Matheus? Toninho, várias identidades. Tudo junto, muitas características. Queria dar uns avisos aqui, agora que a gente está começando, que enquanto nós estamos gravando aqui ao vivo esse episódio do FJCast, acabamos de postar lá no Spotify, no Anchor, em todas as plataformas, o episódio número 6 do nosso podcast. O episódio que fala sobre devocional. Então, a partir de hoje, você já pode entrar lá, porque o episódio número 6 já está publicado e está muito bacana. É aquele que o Dene participou com a gente, a Carol participou com a gente, nós demos dicas sobre devocional, falamos sobre como nós fazemos o nosso devocional, o Dene falou sobre aquela palavra maneira, iada, né? Vamos tatuar todos aqui no braço, que é intimidade. Então, acaba aqui, abre lá o seu agregador de podcast favorito e manda ver lá, vamos assistir, vamos prestigiar a gente lá no FJCast, que está tendo toda semana episódio novo, escola dominical todo domingo, tá muito bacana, não tá? Vocês estão acompanhando aí, estão gostando? Eu tô, escola dominical, gente, principalmente, assim, tá muito top, né, que senão a gente vai precisar puxar sardinha só pro nosso, né? Mas escola dominical lá tá top demais, conteúdo super bacana, e eu tô ouvindo lá todos os domingos. É isso aí. Facebook também tá rolando aí, Jéssica? O pessoal tá perguntando. O Facebook deu uma travada aqui, tô voltando aqui. Pois o vídeo foi encerrado no Facebook. Eu tive que encerrar aqui o vídeo. Mas eu tô regularizando já, rapidão. Tudo bom. O Felipe Jardim tá falando assim, que você tá voando. Você acordar aí, Gês, mas... Eu tô mexendo aqui no Facebook. Olha aí, Gisele. Eu tô atento com a conversa de vocês. É que ele tá fazendo lá. Que aqui a gente é tipo aquele negócio, a gente fala e filma. Nós somos bichão mesmo. Aqui não tem produção, não tem pontinho igual lá na live do FJP, não. Aqui não tem pontinho, não. Que isso, cara, não critica a live, não. Aliás... Aí você pegou pesada. Na sessão X, ponto. Aliás, não tinha, não. Outro ponto que eu queria falar com você que está nos acompanhando aqui, é que você acompanhou no sábado passado a nossa live Louvorzão, no nosso canal aqui do YouTube, e você deve estar estranhando que você não está vendo esse vídeo lá mais. É por causa que, como foi uma live de louvor, com muitas músicas, o YouTube tem uma política de direitos autorais e tudo mais, então o vídeo, pouco tempo depois que a transmissão ao vivo acaba, ele é derrubado do YouTube. Então, por isso que a gente não está com ele publicado lá agora. Quem viu ao vivo, viu. Quem não viu, estamos tentando uma forma para que você veja, né?
Mas Quem não viu, verá. Verá, estamos tentando, não sei se vai ser pelo Instagram e tal, aproveita e segue a gente nas nossas redes sociais aí. Facebook, tá lá, Força Jovem PNL, Instagram, Força Jovem PNL, YouTube também, Força Jovem PNL, segue em todos esses canais que você sempre vai ter coisas novas aí, maneiras de interagir com a gente. Quero agradecer a todo mundo que esteve lá, que participou. A gente chegou a mais de 600 visualizações, cara. Foi Verdade. Muito maneiro. Então, o pessoal estava acompanhando lá e foi uma grande bênção. Não é isso? Geise, você queria comentar, Geise, sobre o fato de hoje ser o dia do hambúrguer? Rapaz, inclusive, já chegou. Vou mostrar para vocês. Hoje aí, galera, aí, ó, compartilhei com vocês da Força Jovem PNL, a 88 milhas, uma parceira nossa. Né? Fez uma promoção especial para você da PNL aí, ó. Que não é da PNL também, basta compartilhar as fotos aí com a pessoa e fazer seu pedido aí com eles. Velho, eu tô ansioso para chegar meu hambúrguer, eu tô com fome pra caramba. 88 milhas, então tá dando a moral aí pra galera da Força Jovem aí Tá, que pediu hambúrguer hoje. Eu também tô pensando, mas aqui em Betim não entrega, né? Entrega não? Você pediu já? Não sei, mas Betim, pô, o cara tá lá no Barra Amazonas, aqui em Betim. Vamos lá, então. Gente, só um último aviso aqui, antes da gente continuar para o nosso assunto. Sabadão, culto da Força Jovem PNL, normalmente às 8 horas, conecta aqui no canal. Presencialmente também, né, Geise? Esse sábado já começa a rolar presencial, né? Precisa de fazer reserva? Precisa, eu vou falar no finalzinho do podcast, eu vou falar aí como é que nós vamos fazer, beleza? Ok, mas muito bacana que quando a gente está falando aqui, o pessoal termina de chegar na live. Isso aqui é tudo tática, galera. Tá subindo aqui a galera, entendeu? A gente manda os avisos aqui no início, porque o importante vai entrar agora. Isso, deixa o Facebook lá de lado agora. Deu pau aqui. Então tá bom, compartilha lá, Jesus, o link do YouTube no Facebook. E isso, eu vou pegar o link. Vamos juntão aqui, que nós vamos falar hoje sobre educação financeira. E é muito bom, às vezes, você está falando assim, pô, o podcast da igreja, o que eles estão querendo falar de educação financeira, o que isso tem a ver uma coisa com a outra, mas nós sabemos que a Bíblia mesmo nos orienta, né, em muitos aspectos, né? Ela fala que nosso Deus, ele é o dono de todas as coisas, né? E aquilo que nós temos, nós somos meros administradores, né? E o que o Senhor espera desses administradores, né? Que esses dispenseiros eles sejam encontrados fiéis, né? Tem esse versículo lá na Bíblia. E daí temos aqui conosco nessa noite, já para fazer a introdução acerca desse assunto, nosso grande amigo Toninho aí. Toninho, fica à vontade. Bom, gente, boa noite de novo, né? Quero fazer uma introdução aqui rápida e gostaria de dizer que essa introdução aqui está sendo baseada principalmente nesse livro, está aqui na minha mão, ó. Peraí, eu vou pôr em tela cheia. Aí, a mente acima do dinheiro, tá? São dois psicólogos, terapeutas financeiros, são pai e filho, o Brad e o Ted, né? São americanos. Aí logo de cara aqui no livro tem uma frase que ela, acho que fala bem, assim, um resumo do que eu gostaria de passar para vocês. Na conclusão aqui dos agradecimentos, o Ted, né, que é o pai, fala assim: sou eternamente grato por meus distúrbios financeiros. Embora tenham causado muitos danos, eles também me deram um desejo aparentemente insaciável de aprender a partir de minhas experiências e de assumir meu papel nessas situações. Estou comprometido a não vivenciá-los novamente. E talvez, mais importante ainda, estou determinado a não transmiti-los às futuras gerações. Bom, gente, dinheiro, né? A Bíblia até fala lá em Mateus 6:24, já que nós somos cristãos, podemos começar aí pela palavra de Deus, que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro, né? E que ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Então, a nossa relação com o dinheiro tem que ser da gente, ou nós dominamos as nossas finanças, ou nós seremos dominados por ela. Os princípios da educação financeira, do bom equilíbrio financeiro, eles não são complexos. Todos nós sabemos, qualquer pessoa que
né? Às vezes não sabe nem ler, mas que sabe fazer uma conta básica de somar e subtrair, sabe que a gente não pode o quê? Gastar mais do que se ganha. Acabou, né? Não precisa falar mais nada. Pronto, podemos encerrar a live aqui. Bom, quem dera, né? Quem dera se fosse tão fácil assim, né? Como diz meu professor de karatê, se fosse fácil não tinha graça, né? Então, tudo que é um desafio, às vezes se torna mais interessante, tudo que é mais complexo. Mas se é tão fácil, teoricamente, né, você não deve gastar mais do que ganha, como explicar que, segundo pesquisas, mais de 80% das pessoas dizem que a sua maior ansiedade, sua maior fonte de ansiedade está ligada ao dinheiro, né? Uhum. Por que a maioria de nós experimenta sentimentos de frustração, de vergonha, de culpa, né? Por causa de decisões financeiras erradas que nós tomamos. E eu me incluo nisso, né? Por quê? Porque racionalmente não é fácil você simplesmente não gastar mais do que se ganha, mas acontece que nós, seres humanos, somos seres complexos. Nós não somos apenas racionais. E para isso eu vou pedir a licença para ser até um pouco técnico, né, que é o que se aborda aqui nesse livro. Que nós somos seres não apenas racionais, mas nós somos seres que agem por impulso, que agem por emoções, que agem por fatores sociais, né? E tudo isso tem influência, assim, avassaladora na maneira que nós lidamos com as nossas finanças, com o nosso dinheiro. Então, teoricamente, seria fácil. Vou gastar tudo que eu ganho, vou tentar ter uma certa comodidade com os meus gastos, ter um certo conforto, vou poupar um pouco para o futuro, distribuir meu consumo ao longo do tempo, tal. Mas acontece que, como eu disse, nós somos influenciados por impulsos, pelas emoções, pelos fatores sociais também. E isso tem uma certa explicação também no nosso cérebro, na maneira que Deus nos criou, né? Nós temos um cérebro, algumas pesquisas mostram, nós temos um cérebro triuno, ou seja, como se fosse 3 em 1. Então, nós temos a parte do cérebro, que seria uma parte animal, que essa parte é mais ou menos dividida em outras 2 subpartes. Uma parte mais primitiva, que seria o cérebro reptiliano, ou seja, o que ele controla? Ele controla, por exemplo, a nossa reação, aquilo que ameaça a sua sobrevivência. Por exemplo, desde a época primitiva, que você ia para caçar, se você estava numa situação de medo, de estresse, que punha a sua vida em risco, ele te dava os alertas, ou seja, você suava, até hoje, ele regula isso, esses processos químicos no seu organismo, ou seja, você sua frio, se você está com medo, você perde o sono, o coração acelera, você passa a não pensar por quê? Você começa a operar no modo de sobrevivência, né? Nós também temos outra parte do cérebro que está ligada a esse, que é o cérebro límbico, ou cérebro emocional, aquele que regula as nossas emoções. Ele que controla, por exemplo, os processos hormonais do nosso organismo. É ele que, por exemplo, te dá prazer quando você vê uma pessoa que você ama, te dá uma descarga de adrenalina, de serotonina, quando você faz um exercício, te dá aquela sensação de alívio, o anestésico no corpo. É ele que regula também a forma como nós nos relacionamos, ou seja, a vontade de nós protegermos a nossa prole, de nós estarmos em família, o nosso sentimento de pertencimento a um determinado grupo social, a uma igreja, né? Então, isso também, de certa forma, está ligado até a nosso sentido de preservação também como membro de um determinado grupo. E, por fim, nosso cérebro racional. Eles falam até que é como que... E outra coisa, essa parte racional, que é o neocórtex, nosso córtex cerebral frontal, ele é uma parte relativamente pequena, se comparado ao restante do cérebro. E ele tem até menos terminações nervosas. Então, eles falam que essas 3 partes, esse reptiliano, o límbico e o córtex,
seriam, por exemplo, como se fosse um crocodilo, que seria esse parte mais primitiva, né, que é o instinto de sobrevivência. A parte mais emocional seria um macaco e a parte mais analítica seria o cientista. E todos os três operam de uma maneira razoavelmente equilibrada a maior parte do tempo, né, na hora das decisões racionais. Só que, infelizmente, na hora que você está agindo sob pressão, esses dois cérebros primitivos, essas partes primitivas, elas costumam assumir o controle. Existe até uma comunicação menor da parte menos racional, da parte inconsciente, sobre a nossa parte consciente. Então, isso explica muitas vezes por que nós assumimos determinadas posturas que a gente fala assim, poxa, eu sou um idiota, como é que eu gastei? Eu não consigo me controlar, eu sou um imprestável, eu nunca vou dar nada na vida. E esses sentimentos de culpa que acabam com a gente. Então, antes de vocês pegarem se autoflagelarem, né? Isso. Saibam que é o seguinte, isso acontece com todo mundo. Pode ser o cara mais sabido do mundo em termos de finanças, sabe? Que sabe calcular derivativos, não sei o quê, né? Mas isso acontece com todo mundo. Por quê? Por exemplo, isso explica por que tem pessoas que às vezes tira dinheiro, quando houve uma situação de crise, às vezes tira dinheiro do banco e coloca no colchão. É o medo, é o instinto, às vezes, de sobrevivência. Ou então vende as ações desesperadamente. Ou então a pessoa... Essa é a parte, às vezes, primitiva, do medo. Ou porque que tem pessoas que, por exemplo, associam o dinheiro a determinados eventos na vida. Isso tem muita correlação, por exemplo, com a sua história familiar. Por exemplo, uma pessoa que cresceu num lar em que os pais brigavam por causa de dinheiro. Há uma tendência muito grande que essa pessoa, quando casar, fala assim, não vou falar de finanças com meu cônjuge. Por quê? Porque isso gerou divórcio nos meus pais, por exemplo, o que é uma postura errada. Uma pessoa que foi abandonada no orfanato porque os pais não tinham dinheiro para criar ela. Essa pessoa pode se desenvolver tanto a ser uma pessoa que não gasta dinheiro nenhum, porque ela associa o dinheiro à segurança, como pode ser uma pessoa também que, às vezes, vai viver perdulariamente gastando tudo que tem. E, por fim, nessa parte emocional, também está diretamente vinculada à nossa parte social. Todos nós, desde os tempos remotos, sentimos necessidade de pertencer a um grupo, de pertencer a uma tribo. Ou seja, naquela época, isso, gente, é tudo memória hormonal, celular também. Naquela época, se você fazer parte da tribo, não fazer parte da tribo, por exemplo, significaria o quê? Ficar sozinho. Ficar sozinho, naquela época, poderia significar o quê? A morte. Então, tudo isso são medos inconscientes que nos dominam, né? Às vezes a pessoa, por exemplo, por necessidade sociais também, né? Às vezes a pessoa, para ser aceito num grupo, ela tem que gastar. Por exemplo, se você sai com seus colegas de faculdade, é todo mundo classe média alta e você classe média baixa. Eles vão comer no madeira e você só tem dinheiro pro lequinha. A tendência sua vai ser ir lá e gastar o seu limite do Nubank de R$50, R$60 num sanduíche no madeira, sendo que você não tem condição. Por quê? Porque você não quer se sentir rejeitado daquele grupo. O contrário também é verdadeiro. Às vezes. Um abraço pro Lequinha. Às vezes tem até a história do caranguejo. Você coloca os caranguejos num barril e eles vão subindo, escalando uns aos outros. Quando o primeiro chega na borda, os outros vêm por trás, puxando e jogam o caranguejo para trás. Também é assim na nossa vida social, na família, no meio. Se você está na classe baixa, você começa a estudar, começa a ter uma renda maior e começa a ter uma ascensão social, pode ter certeza que vai ter gente que inconscientemente, não estou fazendo de sacanagem não, mas eles estão inconscientemente, às vezes, te sabotando. E você também começa a sabotar. Isso, gente, não é só... Por quê? Quando você começa a fugir do seu padrão social, existe uma resistência do grupo em relação a isso. Então, se você, em qualquer coisa na vida, se você mora numa família que tem hábitos alimentares ruins, e você começa a mudar, não, vou comer saudável, pode ter certeza que logo vão vir as críticas. Agora fulano é fitness. Agora o fulano não come. Então, tudo isso tem resistência. E como... Por fim, né, já concluindo aqui, porque isso dá muito pano para a manga, né? Por exemplo, na sociedade mesmo, a gente vê ali no Hibisco, eu ouvi dizer que tem gente lá tem onda, sabe? O pessoal lá tem dinheiro
uma condição financeira meramente privilegiada, né? Mas lá é assim, tem ondas. Agora é mandar filho para fazer intercâmbio exterior. Agora é comprar casa em Miami. Às vezes tem pessoa que nem tem condição de fazer aquilo naquele momento, mas vai fazer para ficar bem com aquele grupo, para se sentir, né? Para aquele sentido de pertencimento. Então, por fim, como a gente sai disso, dessa enrascada? 2 maneiras básicas. Primeiro, é o processo de autoconhecimento. É saber, primeiro, o que é importante para você, o que é importante para a sua vida, né? Quais são os gatilhos que te fazem a tomar decisões financeiras erradas, que você se arrepende, né? Ou que às vezes a pessoa tem uma baixa autoestima e ela só se sente bem na hora que ela vai no cartão e gasta, porque comprovadamente o cérebro emocional dá uma descarga ali de endorfina, você se sente bem e tal, só que depois você começa a comprar coisa, igual, às vezes tem pessoa que compra uma roupa que ela nunca nem usa, fica lá com a etiqueta sempre, aí depois vem um arrependimento, vem um remorso, mas aí a pessoa sente de novo aquela necessidade de sentir aquela sensação boa que ela teve de gastar, ela vai lá e gasta de novo, mais uma descarga de endorfina, que ele vira uma droga na vida da pessoa. Então, se você começa a reconhecer essas situações que te põem em risco, você começa a ajudar a evitar, né? E, por fim, definir o que é importante para você e ter uma estratégia. Onde que eu estou? O que eu quero chegar? O que eu quero da minha vida? O que eu quero quando eu tiver com 80 anos que as pessoas falem de mim? O que é que eu quero como que a minha família esteja daqui a 10 anos? E aí, sim, você tendo o norte, porque fala assim, para quem não sabe onde quer chegar, todo caminho é errado. E se você não tem objetivos de curto, médio, longo prazo, a tendência de você cair em tentação é muito maior. Então, você tem que ter o quê? Metas. E aí te ajuda a evitar essas enrascadas, a cair nessas armadilhas. Bom, a introdução básica é isso, e aí agora eu fico à disposição de vocês para a gente pegar e explorar esse assunto aí. Excelente essa introdução básica. Gente, eu queria até dar uma recapitulada aqui nos comentários enquanto você estava falando aí, Tony. Então já temos aqui os comentários. Ó. O Felipe já falou assim, que introdução. Eu quero esse livro aí, Tony. Faz mais um jabá do livro aí, Tony. Ó, esse livro aqui, ó, A Mente Acima do Dinheiro, o impacto das emoções em sua vida financeira. Você tem mostrado ao seu dinheiro quem é o dono de quem? Tá vendo? Ó, tem a ver com o versículo que eu li, né? Que eu falei, ninguém pode amar como é que é? A Deus e ao dinheiro, né? Então você tem que ser o dono do dinheiro, não ele ser o seu dono. Não é você ser o servo dele, não. Ele que tem que ser seu servo. Legal. Verdade. Aqui tem mais comentário aqui, ó. A Rosana aí, ó, agora puxando no aspecto psicológico, você falou aí do cérebro aí, reptiliano. Reptiliano parece ter uma parada meio alien, assim, né? Rola a teoria aí que o Mark Zuckerberg é um alienígena, vocês já viram essa? Eles falam que é um reptiliano. Mas o reptiliano foi o ET de Varginha. Mas tem filme até de ficção científica que tinha os reptilianos, não sei, extraterrestres, assim. Mas aí, a Rosana, que já participou com a gente aqui no podcast Saúde Mental, fala assim, parabéns, Toninho, explicação excelente sobre o nosso cérebro. Aí, ó, tô aprendendo mais do que um curso pago, hein? Aí, ó, vamos cobrar. Não, e a Rosana sabe, né? Ela é psicóloga, tudo. Aliás, essa só pegando o gancho já que ela falou, essa parte psicológica aí já tem estudos mais avançados, tá, gente? Fala que não é exatamente isso aqui, não. Tem coisas que nem eu domino, assim, porque o que eu sei é pelo livro. Mas, assim, isso aqui oferece uma descrição mais ou menos básica. Quem é da área de psicologia, com certeza, já tem acesso a estudos mais avançados sobre isso. Isso aí. Então, bora lá caminhar no assunto. Agora que o Toninho, como ele disse, a introdução básica, meus amigos aqui da bancada, perguntas? Cara, na verdade, eu quero até complementar com um exemplo da minha vida, principalmente quando eu fui para casar, que está relacionado às emoções, né, aquela vontade de casar, né, ao você ter dinheiro. Nossa, eu vou conseguir casar, eu vou conseguir manter uma casa. Então, eu me lembro o ponto de gatilho assim, da minha vida na questão financeira foram dois. O primeiro, quando eu decidi por comprar um imóvel, né? E mesmo antes de casar, nem namorava a Thalita ainda,
E o segundo, principalmente com relação ao planejamento financeiro, foi quando eu decidi casar, né? Que aí foi a peça fundamental aí para eu conseguir ter confiança, né? Importante não as emoções aí, é importante você poder compartilhar, poder ter pessoas para te ajudar a ter um planejamento. Foi meu pai, cara. Meu pai, eu chego assim, pai, quero casar. Ele, então, e aí? Aí, não, vem cá, meu filho, vem cá. Ele me pôs na mesa, pegou um papelzinho de caderno rasgado lá, pegou um papel, uma caneta lá, falei, beleza, quanto você ganha? Pá, pôs o papel. Mais ou menos com a conta de luz, tá, X. Combustível, X. Conta de água, X. Mais ou menos alimentação por mês, quanto você acha que você vai? Tá, sobrou isso aqui no seu salário, e aí, você consegue sobreviver? Você consegue ter um recurso, né, um recurso lá parado para emergências? Então, aí depois que ele fez isso comigo, o negócio é sério. Lembrando assim, né, Gesiel? Quando ele colocou tudo no papel, assim, quanto você ganha? 30 mil. Conta de luz, né? Daqui a quantos anos, né? Mas isso foi muito bom, isso para mim foi muito bom, porque me deu confiança, tipo assim, me fez, peraí, eu acho que dá para fazer sim, dá para casar assim, não vai só meu salário, o trabalho tá ali, não, dá sim, pai. Aí então, filho, então vai embora, vai fazendo direitinho, e foi me apoiando, cara. Isso foi, pra mim, foi muito bom. Nossa, muito bom. Não, isso aí, seu pai te deu orientação, assim, certinha mesmo, porque eu tava até vendo um especialista financeiro, tem um canal dele no YouTube, quem quiser aí, chama Gustavo Servaz. Esse cara deve ser um dos caras dos maiores especialistas em finanças pessoais do mundo, né? Mas ele fala isso, que o jovem brasileiro, hoje em dia, o jovem brasileiro de classe média, né, para média, não estou falando, lógico, de pessoa de classe pobre, mas ele tem uma vida boa. E assim, os pais normalmente oferecem a ele um nível razoável de conforto. Então, isso leva a que muitos fiquem postergando o casamento. O que, para nós cristãos, convenhamos, né? Não é estratégia não é ideal. Não é ideal. Mas por que eles ficam adiando? Por quê? Porque normalmente se tem uma queda, né, comprovadamente, do padrão de vida dos jovens casais. Porque você tem, quando você é solteiro, seu pai paga a sua internet, normalmente, né, gente? Não estou falando, lógico, tem exceções. Paga sua internet, sua TV a cabo, sua roupa, sua saída, sua alimentação, igual do Daniel, que eu estou falando, paga a gasolina, né? Então, assim, quando você vai morar, assim, a moradia, o teto, o cobertor, tudo isso passa a ser despesa sua. Então, há, segundo ele, uma queda no padrão de vida do jovem quando ele sai da casa dos pais, o que difere, por exemplo, dos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos, não que eu concorde, porque nós somos latinos, nós temos as nossas diferenças. Latino, assim, o filho que chegou a uma certa idade, 18 anos, pé na bunda. O William Jr. vai se virar, arrumar um emprego meio horário, trabalhar numa lanchonete lá, se vira e vai, faz sua faculdade, se vira e paga suas contas. Não quero ser aqui me dando despesa, né? Então, assim, mas aí qual que é o remédio para isso? E outra coisa, esse negócio também tem os vieses sociais, né, que a gente estava falando. Qual que é o erro? O que leva o jovem a acumular muitas dívidas na fase inicial de casamento? Ele quer corresponder às expectativas do grupo social que está inserido. Se ele está numa família que os pais já trabalham há muitos anos, tem uma situação relativamente confortável, ele não quer baixar o padrão. Ele quer ficar no padrão que ele tinha na casa dele. Só que pelo que ele ganha no início de carreira, normalmente ele não dá conta. E aí que vem as dívidas, começa a acumular. Então, se não tiver planejamento, aí se fala hoje muito, tem vários canais no YouTube sobre isso, sobre minimalismo. O que é? É você diminuir sua despesa fixa, ver aquilo que é realmente importante para você, e né? Para você gastar menos com coisas e mais com experiências, né? Mas isso aí é outro assunto. Mas basicamente o que o seu pai fez foi certíssimo. Foi bom, foi muito bom. Até voltar um passo antes aí do Gese, que é o antes do casar, eu acho que o que você falou sobre o contexto social que a gente está inserido, então o jovem, ele começa lá tendo seu primeiro emprego, tendo sua primeira renda e tudo, e ele quer viver mesmo de acordo com o jeito que ele tem à volta dele. Às vezes, se um amigo com uma condição um pouco melhor,
ele vai em tais restaurantes, ele faz tal coisa, e você, para acompanhar aquilo, você não consegue. Então, você acaba, né, nessa história aí se dando mal. Mas, enfim, eu lembro que minha própria experiência, eu tive o meu segundo emprego, onde eu tive um ganho salarial muito bom, eu deu 6 meses de emprego, minha mãe virou para mim e falou assim, cara, onde é que você enfiou seu dinheiro? Aí eu olhei para trás, falei assim, não sei, tipo, sumiu, sabe? Eu não tinha noção que eu tinha colocado ele, aquele tanto de dinheiro que quando eu entrei no emprego era para mim um rio de dinheiro, né? Eu olhei para trás e falei, o que eu fiz? Aí eu comecei a olhar e falei assim, eu tô tentando manter tal coisa, eu tô tentando, com minha mãe me sustentando, eu tinha mais dinheiro com minha mãe me sustentando depois que eu comecei a trabalhar. Sim. Isso é lógico, né? Mas com o que minha mãe me sustentava, eu queria manter o mesmo padrão, né? Então eu vi que meu dinheiro foi para o saco, e assim, pode ser até não sei se isso é muito certo, se isso é muito errado. Minha mãe até falou assim para mim, você precisa de uma dívida. Ela falou assim, você não sabe onde está indo o seu dinheiro porque você não tem dívida. E aí ela falou assim, então vamos fazer uma dívida para você. Eu falei, como assim? Que loucura. E aí, não, o dia que chegar boleto no seu nome, aí você vai começar a saber onde vai ser o dinheiro. Você vai pagar, faz um consórcio, faz um financiamento, não sei. E foi quando eu comprei minha moto, né? Minha mãe me ajudou e tudo. Então, quando eu passei a ter dívida, eu passei a ver onde está o meu dinheiro. Hoje em dia, eu olho para trás e falo assim, eu tive que fazer uma dívida porque eu não tenho disciplina de guardar dinheiro. Mas isso é uma sabotagem porque a gente não tem disciplina de guardar, então vamos... Mas, enfim, para mim, funcionou, porque eu consegui conquistar algumas coisas, entendeu? Então, sei lá, eu consegui comprar minha moto, ter essa dívida, com a ajuda da minha mãe, com certeza, mas então consegui comprar minha casa, meu apartamento, tudo. Porque fazer dívida acaba sendo algo bom, às vezes, né, Toninho? Não é tal negócio. O crédito, ele usado, bem usado, ele pode te ajudar, sem dúvida, né? A gente, só voltando um pouquinho, o negócio do aumento salarial, até o que os especialistas recomendam, principalmente o jovem, que você começa ganhando pouco e vai subindo, né? É você ter essa consciência realmente, assim, de que subir o seu salário um pouco, mas tenta manter naquele padrão que você já está acostumado. Se você já está na situação confortável, ou mesmo se você não está na situação confortável, mas tenta subir menos do que o acréscimo que houve na sua renda, porque aí esse excedente aí você pode fazer essa reserva de emergência, ou pode investir para alguma coisa que você está planejando para o futuro. Não, certamente, assim, a dívida, ela tipo policia, né? Às vezes pode ser uma maneira de guardar dinheiro. É lógico que é um juro negativo, é um juro que vai contra você, né? Mas certamente, se você não fosse guardar nada, talvez a dívida pode te ajudar a policiar, sim, desde que seja algo sustentável. Agora, o pessoal fala assim, você tem que fazer dívida para coisa que vai dar retorno para você no futuro. E tem que casar, por exemplo, dívida de curto prazo com coisa que é um benefício que você paga logo e que o benefício também é de curto prazo. E dívida de longo prazo para coisa que vai dar retorno a longo prazo. Por isso que você até comentou o negócio de FIES, por exemplo, né? O FIES é uma dívida de longo prazo, mas que também vai te dar um retorno a longo prazo, porque a tendência é que você vai ter um aumento salarial, porque você vai conseguir um emprego melhor, né? E no caso de um carro, de uma moto também que deprecia, aí você também tem uma dívida um pouco mais distribuída ao longo do tempo também, né? Então, assim, ter cuidado. Você não pode, por exemplo, pegar um negócio do cartão de crédito, por exemplo, que é um de juro altíssimo, para comprar, igual você falou, comprar uma moto, que você pode ir, é melhor você pegar um financiamento, que tem opções mais baratas. Né? Vocês falarem em renda, foi mal aí, velho. Pode falar, gente. Não, é que você falou aumento salarial, aí falou da palavra renda aí, eu lembrei sobre o imposto de renda, né? Então, muitos aí devem declarar o imposto de renda, né?
principalmente nossos ouvintes aí também, se não declaram, aguarde. Né? Vai chegar. Aguarde, vai chegar. Mas eu quero dizer, eu não sei se vocês fizeram isso igual eu fiz. Eu peguei o imposto de renda, fui declarar e vi o quanto que eu recebi, assim, ó, fiquei assustado no sentido aqui, eu disse, nossa, onde que tá indo esse dinheiro aqui que eu não vi, né? Você passou o dia inteiro xingando aqui. Quando você vê o anual, né? Você olha assim e fala assim, o quê? Chegou isso tudo? Você fala assim, uai, não vi esse dinheiro aqui, não. Isso foi assustador depois que eu fui contratado, eu tive que declarar o imposto de renda por causa a declaração anual de imposto de renda é uma boa oportunidade para você fazer uma análise da sua vida financeira, porque lá está tudo. Tem a ficha de bens e direitos, tem a de dívidas e ônus reais, então você vê ali direitinho como evoluiu a sua renda e como evoluiu o seu patrimônio e suas dívidas, né? Aí eu me peguei nisso aí também, Toninho, que eu falei assim, gente, não concordo, não, mas pelo menos tem que sobrar um dinheiro aí por mês, aí todo ano eu tento fazer isso. Gente, vou até aproveitar o ensejo aqui para abrir meu coração para vocês, porque é o seguinte, hoje em dia a gente vê na internet só especialista, é só gente que é coach, principalmente, né? Eu confesso para vocês que eu odeio coach. Nossa, os caras têm fórmula de... Nós fórmulas de coach. Que isso, Toninho? O Matheus é coach. Você tá maluco? A palavra mindset me dá aquela... Me dá um nojo. Mindset. Não, porque agora é moda, né? O mindset. É muito fácil, que o sucesso é uma coisa assim, gente... Todo mundo comete erro, é igual, por exemplo, Instagram, que tá todo mundo sorrindo, todo mundo maravilhoso, mas a verdade na vida a gente comete erros. Eu cometi um erro muito grave, todo mundo aí já foi na minha ex-casa, né? Que assim, é uma breve história aqui da minha vida financeira, eu nunca fui um cara muito, vamos dizer assim, controlado excessivamente, mas também não era aquele cara que gastava de qualquer maneira. Então eu com 27 anos, eu já tinha uma casa, já tinha um carro, né? A casa quitada, inclusive. Naquela época era mais difícil por um lado, que tinha menos financiamento, mas por não ter financiamento, as coisas eram mais baratas. Então, se você conseguia comprar um lote no Jardim Riacho por 16 mil, quando eu comprei em 1995. Hoje um lote lá deve ser uns 500 mil. Então, assim, comprei e tal, construí uma casinha boa, que me atendia, eu gostava dela, tudo. Mas aí eu comecei a sentir até essa pressão social. Não, você tem um emprego bom, você precisa ter uma casa melhor. Aí em 2008, eu estava com 38, eu já tinha um lote no fundo. Depois comprei mais meio lote. Então, quer dizer, ali no Jardim de Acho eu tinha 2 lotes e meio, tinha mais de 1 metro quadrado de terreno. Então, eu resolvi fazer uma casa. Eu já não estava com as minhas finanças totalmente equilibradas, já possuía algumas dívidas que estavam sob controle, mas já possuía as dívidas. E me deu aquele desejo de construir uma casa. E isso é bíblico, né? Lá fala assim que, não sei a referência, mas que a pessoa que vai fazer uma casa sem saber se pode terminar, né? Que não sabe com que ele vai terminar, que depois ele acaba, né, se complicando. Sim. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu construí aquela casa muito suntuosa, assim... Você fala assim, se arrepende de ter feito a casa daquele tamanho? Eu falo assim, se eu tivesse dinheiro, não me arrependo nem um pouquinho. Eu gostava demais da casa. Se eu tivesse dinheiro, eu teria feito aquela casa, porque aquela casa realmente era a casa dos meus sonhos. Mas, infelizmente, ela virou a casa dos meus pesadelos. Por quê? Porque é uma casa que, para levar naquele estado, vocês todos já foram lá, eu gastei 650 mil reais para levar naquele estado. Então, 650 mil reais. E faltou, eu vendi ela agora, acho que o cara gastou mais uns 300 e 400 mil para terminar. Então, uma casa que ela custou R$1 milhão, mais ou menos, para fazer. Né? Na avaliação lá da prefeitura, a avaliação inicial foi de 1 milhão e 800 mil reais. Não vou falar quanto que eu vendi, não, mas assim, foi muito menos que isso, né? A avaliação de 1 milhão e 800 mil. Então, foi um erro financeiro que me custou, sabe? Me custou noite de sono, me custou... ansiedade, tristeza, vergonha, sentimento de culpa. Porque que acontece? As famílias falam, poxa, Toninho, você ganha tão bem, você está numa situação dessa, mas realmente, assim, envolveu uma série de erros, às vezes até mesmo emocionais. Só, poxa, eu mereço, assim, não, eu ganho bem, eu estudei, eu me esforcei, eu mereço. Só que é o seguinte, não adianta você merecer se você não tem as condições de fazer aquilo que você sabe. Você pode ser o melhor cara do mundo, merecedor, você é batalhador, mas se você não teve o dinheiro... Então, assim, eu entrei naquela espiral, que eles falam que é até o ciclo da frustração,
que dívida gera mais dívida, tudo, até eu conseguir, até eu cair, entrar na consciência, pô, fiz uma burrada. Até o dia que eu falei com a Dani assim, não, amor, essa casa está custando a nossa paz, sabe? E aí, glória a Deus que eu tenho. Agora, sim, vamos olhar pelo lado positivo. Foi um erro? Foi. Até uma pregação que eu ouvi uma vez no pastor, chama Vili Fomin, que ele me ajudou muito, porque eu me culpava muito, eu tinha muito sentimento de culpa. Poxa, como é que eu fui enfiar minha família numa enrascada dessa, tudo, né? Aí vendi a casa, troquei num apartamento, tal, lá no Eldorado, e mais um lote, recebi uma volta em dinheiro, tal. Aí, mas eu ficava com muito sentimento de culpa, porque a gente que é pai, né, provedor, fala, poxa, enfiei minha família nisso, a Dani, sei o quê. Mas, glória a Deus, porque, primeiro, assim, isso só mostra, esse pastor até pegava assim, você fica se arrependendo de um erro que você cometeu no passado, mas sabe uma coisa, isso só prova uma coisa, você é humano. Nós cristãos, a gente tem aquela síndrome do super-homem, achar que a gente é filho de Deus, mas que a gente está acima de cometer erros, nós somos humanos, né? E ele pregou até sobre aquele texto em que o Jesus chegava perto dos discípulos que estavam jogando a rede a noite inteira e não pegava nada, e Jesus falou assim, não, joga a rede para o outro lado. Ele falou, não, que isso nós jogamos. Não, joga. Jogou e pescou. Ele falou assim, então qual que é o seu objetivo? Que é isso para a nossa vida? Não ter medo, sabe? Não ficar vivendo do fracasso que você fez no passado. É lógico, você vai colher as lições, né? Por outro lado, esse erro que eu cometi foi um erro que ajudou, igual eu falei assim, esses erros financeiros, igual eu li na introdução, não quer transmitir para as novas gerações, ou seja, não quer transmitir para o Daniel e para a Sofia. E por outro lado, se isso foi muito ruim do ponto de vista financeiro, foi muito bom, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E como a nossa família permaneceu unida, apesar de toda a adversidade, isso fortaleceu demais o nosso relacionamento, meu, do Daniel, da Sofia. Então, assim, eu sou muito grato a eles, porque eles não reclamaram nada, igual a Sofia, todos os dois com suíte, uma casa muito luxuosa, com um campinho para jogar bola, com não sei o quê, o Daniel tinha a cesta de basquete, e os meninos não reclamaram nenhum dia. Então, fala assim, se eu errei por um lado, eu acertei por outro, eu fiz filhos que valorizam outras coisas, que aquilo ali não era o que traz, não era a alegria deles, aquela casa, sabe? Tanto é que a Sofia não teve festa de 15 anos, e ela não reclamou um dia sequer. Depois eu até falei com ela, ó, quando vendeu o lote lá, que a gente recebeu, nós vamos fazer aquela viagem que a Sofia queria fazer para os Estados Unidos. Foi que a gente foi no final do ano. Então a gente celebrou, a gente curtiu, a gente comemorou, né? E isso ali, com esse dinheiro da venda do lote, tudo. Mas, então, erros todo mundo comete. Eu não quero passar a imagem aqui do especialista, super-homem, que não comete erros. Não, eu também estou no processo, no learning mode, né? Estou no modo de aprendizado, né? Então, Speak in English. É assim, e a gente consegue, vamos acreditar, né? Acreditar que a gente é possível ser melhor, né? Legal. Legal. O texto aí que o Toninho citou, galera, para quem quiser conferir depois aquele sobre a pessoa que constrói a casa, assim, os recursos, lá em Lucas 14, 28, tá bom? Você que quiser conferir lá depois, é uma história que tem muito a ver com aquilo que a gente está conversando hoje aqui. E assim, saber, né, Toninho, cada escolha nossa, ela gera mesmo uma consequência, né? E aquilo que a gente passa serve mesmo como aprendizado para a vida da gente. Eu queria ler alguns comentários aqui, enquanto a gente estava conversando, que as pessoas foram participando, que eu acho que podem acrescentar aqui para o nosso bate-papo. Felipe, primeira coisa, o Felipe citou aqui que é difícil a vida financeira do brasileiro, e a Cristina Moraes, eu acho que é a Cris, né? Ela mandou aqui, quando eu morava com meus pais, tínhamos responsabilidades financeiras dentro do orçamento da família, e isso me ajudou a viver com o pé no chão. E é legal que a gente está falando aqui sobre saúde financeira, e às vezes a gente pensa assim, não, preciso só quem ganha muito que consegue ter uma saúde financeira, ter um controle, alguma coisa assim. E não é isso, né, Toninho? O que você pode falar com a gente aí? Não, certamente. Eu conheço pessoas que ganham muito menos que eu ganho, que têm uma vida financeira que às vezes a pessoa teve uma vida financeira mais prudente, mais regrada, com objetivos definidos. Aliás, a minha época de prosperidade, de maior prosperidade, foi justamente na época que eu ganhava menos. Por quê? Porque eu tinha um objetivo claro. O objetivo alinha as suas ações, né? Então, quando eu comprei o lote lá no Jardim de Arte, eu lembro que a minha prestação, morar com a minha sogra, a minha prestação era maior do que o meu salário líquido. Só que eu recebia ticket de alimentação, e tinha meses que eu recebia
4º e 15º, eu tinha 15 salários por ano. Então, no mês de junho, eu recebi um 13º e no mês de dezembro, eu recebi um 14º e 15º. Então, nesses meses que eu recebia muito, eu fazia uma reserva para ir pagando a prestação dos outros meses. E eu consegui pagar essas prestações, foram 12 prestações, assim. Então, se você tiver um planejamento, igual, e voltando, até naquele papo que a gente está falando do minimalismo, você diminuir seu custo fixo, porque hoje em dia a gente, às vezes, tem muitos gastos de mapear, coisas que não estão agregando para a sua vida. Às vezes você tem uma TV a cabo com um monte de canais que você não assiste. Às vezes você tem um pacote de internet com uma velocidade que você não usa. Você não é gamer, você não é... Sabe? Às vezes às vezes você só assiste vídeo no YouTube, você não precisa... É que só tem a cadeira, ó. Às vezes só você tem a cadeira, mas não é gamer, não. Então, às vezes você compra um tanto de roupa que você não utiliza. Então, assim, você começar a valorizar a necessidade das coisas. Então, tem como, sim, você otimizar seus gastos, né? Mesmo para quem ganha pouco. Eu acho, pode falar. É o seguinte, até comprovada essa questão da compra por impulso, né? O SPC Brasil, ele fala que mais da metade dos brasileiros compram por impulso. Então, assim, já é um erro confirmado, já está tudo muito claro que a gente é assim. Essa questão aí do diminuir o seu custo, eu entendi muito bem logo quando eu troquei de trabalho, né? Eu até via uns vídeos sobre finanças, gostava muito desses empresários, né? Esses donos de empresa. E ele fala, alguns até falam, que é o seguinte: quando uma empresa está em crise, ela não começa a procurar vender mais, ela começa a procurar diminuir os gastos. A minha vida financeira, acredito que tem que correr da mesma forma. Quando eu começo a ver que a coisa está fugindo do controle, em vez de eu procurar dinheiro, eu tenho que procurar diminuir o que eu tenho. Então, uma coisa ficou muito clara para mim quando eu troquei de trabalho, que era o seguinte: eu saí do emprego X, eu lembro que em uma das minhas mudanças, eu mudei o salário em 100%, ele dobrou. E aí, eu saí de um valor para o outro, e aí eu simplesmente comecei a gastar mais. Ir para lugares mais caros e estar em outro tipo de coisa. Aí eu falei assim, peraí, então eu estou ganhando mais, mas eu não passei a ter mais dinheiro. Porque eu não tenho dinheiro dado, eu não tenho nada conquistado. Então, assim, o que passou a acontecer? Eu dobrei a minha renda, mas eu também dobrei o meu custo. Ou seja, eu fiquei elas por elas. Eu passei a sobreviver o mês só de uma qualidade melhor, né? Uma das dicas que eu aprendi, que ficou bem legal, era que se eu trocasse de trabalho e passasse a ganhar mais, ou tivesse uma promoção e passasse a ganhar mais, eu precisava manter o meu custo. Porque isso significaria ganhar mais dinheiro. Porque eu manteria um custo de um salário X e ganharia XY. E aí eu guardaria. Então, quando a gente fala, igual você falou, né? Pessoal, você ganha bem, né? Você é concursado, como é que você está nessa situação? A gente olha para quem tem mais dinheiro e acha que ele é rico e tem dinheiro guardado para tudo que é lado. E não, ele às vezes só tem mais dinheiro girando. Não quer dizer que ele tem mais guardado, quer dizer que ele gira uma quantidade maior, mas que ele também só está girando, né? Não tem isso como posse, como patrimônio. Eu penso assim, até estava conversando com um empresário da família do Rômulo, que é casado com a Juliana, minha cunhada, eu até já comentei com ele. Tipo assim, eu perdi meu pai muito cedo, igual, né, você, né, o Matheus. Meu pai morreu, eu tinha 9 para 10 anos, né, acho que era mais novo que você. Meu pai era taxista, morreu assassinado. Minha mãe, empregada doméstica, analfabeta, aprendeu a ler um pouquinho depois que meu pai morreu. Então, assim, eu não tive aquela educação financeira, sabe? Eles não tinham nem acesso a essa formação. Lá na casa do Rômulo, eles já são mais próximos, assim, às gerações. E eles já têm, mais ou menos, uma educação financeira que vai passando de geração a geração. Então, são famílias que vêm mantendo a prosperidade de gerações. E meio que aquela cultura vai sendo passada. E lá eles até falavam assim, ó, que tinha empresa, né, de material elétrico, eu tenho a loja do Rafael, mas o Romero também tinha a dele, falava assim, ó, o que quebra a empresa não é o que entra, é o que sai, né, não é quanto ela vende, mas é o quanto que ela gasta.
E o segredo do sucesso não está nem tanto na venda, está na compra, né? Você comprar bem, tudo. Então, assim, essa sabedoria e saber e diminuir, assim, a ansiedade na hora de gastar, são coisas que essas pessoas já têm uma sabedoria ali que vai sendo passada de geração em geração. Agora, é lógico que você pode quebrar o ciclo do que você foi criado, né? Eu até penso assim, na nossa sociedade hoje em dia, que acontece muito isso. Muitas vezes os pais nossos, eles até foram próximos, porque eles vieram numa época de muita privação, né? O Brasil era mais pobre, tinha menos oportunidade. Às vezes os caras, eles conseguiram ali, eles viram pela necessidade, né? Fez eles serem mais econômicos. Nós já pegamos uma fase, quer dizer, eu sou bem mais velho que vocês, mas vocês certamente já pegaram uma fase de maior prosperidade do país. E seus pais já estavam num nível maior. Então, a gente tem que tomar cuidado justamente para não cair nessa armadilha de querer subir só do nível do seu pai para cima, sendo que você, às vezes, não está preparado ainda para decolar daquele mesmo patamar ali que ele te entregou, sabe? Às vezes é até necessário você cair um pouquinho. Entendi. Ô, Tony, olha que legal. Dentro aqui do que a gente está conversando, né? Aí falou sobre dívidas, sobre investimento e tudo mais. A Januleika Pinheiro, Leica, mandou uma pergunta aqui. Não sei se a gente pode falar sobre, se você vai ter uma opinião sobre, ou alguém que quiser comentar. A pergunta dela é o seguinte: Toninho, com essa crise, onde posso investir para ter um retorno? Poupança, previdência, ações? Vamos falar sobre investimento. Eu gostei da resposta do Felipe para ela. O Felipe respondeu: investe na obra, Leica. Isso aí. Ó, gente, é complicado. O Brasil já teve uma época que apesar das crises, era ótimo para investir, porque quando o país, por incrível que pareça, estava até mais atrasado, você tinha oportunidade maior de investimento, porque, por exemplo, quando tinha muita inflação alta e a Selic também era alta, né? Você, em fundo de renda fixa, você conseguia um retorno muito alto sem praticamente fazer nada, né? Ações também, as ações cresceram muito, assim. Na verdade, tem até uma regra que o pessoal fala, que é a regra, acho que dos 80, né? Você subtrai a sua idade de 80 para ver quanto que você vai aplicar em renda fixa e renda variável. Renda fixa, gente, é poupança, fundo de investimento. Aliás, a poupança hoje em dia nem compensa, porque a poupança ela está pagando menos que a inflação, para falar a verdade, né? Que ela é 70% só da Selic, hoje em dia, mais 0,5% ao ano e tal. Mas assim... Tem até CDB hoje em dia, porque assim, eu troquei poupança pelo CDB, que é resgate diário também com poupança. Tem CDB, sabe? Você pode aplicar, por exemplo, parte em CDB de banco de segunda linha, porque o CDB até, acho que R$250 mil, ele é garantido pelo fundo de garantia de crédito, né, FGC. Então, mesmo o banco quebrar, 250 mil por CPF você tem. Então, tem pessoa que às vezes tem, por exemplo, vai comprar porque o CDB, por exemplo, do Banco do Brasil paga muito menos que um CDB, vamos dizer, do mercantil, né, do Banco Mercantil. Mas se o Banco Mercantil amanhã quebrar, se você tiver até 250 mil, você recebe. Mas voltando só à regra dos 80, por exemplo, você aplica 80, vamos supor, você tem 30 anos. Então, você tira 30 é renda fixa e 50% renda variável. Aliás, não, mentira. 80 menos 30, 50. Então, você jogaria 50% em ações e 50% em renda fixa. E você vai recalibrando. Só que isso, a pessoa também tem que ter perfil para isso, porque não adianta eu falar para uma pessoa que na hora que a ação cai, ela desespera. Porque, na verdade, o cara que às vezes que tá, a propensão ao risco, o cara fala assim, o mercado está caindo, vamos supor, está na fase de comprar. Vamos supor que tinha 50% em ações, a pessoa de 30 anos. Aí a ação caiu, aí agora aquele 50% dele virou 30% e os outros 70% está em renda fixa. O que ele faz? Ele resgata da renda fixa e compra mais ações. Fala assim, mas a ação está caindo, você está comprando mais? Ele fala, para o cara que é o cara investidor mesmo, o cara pensa assim, ótima oportunidade para comprar. Se ela está caindo, eu vou comprar. E o contrário também é verdadeiro. Vamos supor que a ação, você comprou a ação 50, aí de repente
a ação subiu, aquela ação subiu, aí seu 50% virou 60%, né, da sua carteira. Aí você vende aqueles 10%, volta para o seu 50%, entendeu? E joga numa renda fixa de novo, num CDB. E você vai recalibrando. Então, hoje em dia, a pessoa tem que ter nervos de aço. Não sei se quem tem nervos de aço para investir em ações no atual cenário do Brasil, né? Com crise de corona, com crise política. Então, assim... Eu acompanho um cara, cortando aí rapidinho, desculpa, eu até acompanho um cara aqui no Instagram, o Instagram dele é 1000 por dia. Cara, quem tá nessa vibe aí de querer investir, o cara fica doido com o Instagram do cara, porque todo dia o cara lucra, velho. Todo dia. O cara, ele tem tem 2 monitores lá, né? Fica acompanhando as ações lá. O cara só lucra por dia. É incrível. Então, mas só outra coisa, aproveitando aí, você deu um gancho bom, me lembrando uma coisa aqui. Esse cara que eu falei que é um dos maiores especialistas do mundo de finanças pessoais, que é o Gustavo Cerbasi, tem um canal no YouTube, vocês assistem os vídeos dele. Ele fala o seguinte, que o jovem, isso é para jovens casais. Ele fala assim, pessoal dos 20 anos, você deve investir, primeiro você não deve investir em investimentos muito sofisticados. Por quê? Por exemplo, um cara que opera day trade, igual você está falando aí, o cara não trabalha praticamente, o cara vive acompanhando 3 telas de computador ligado, não sei quando, bolsa daqui, bolsa dali, vai acompanhando, ele vende e compra várias vezes ao mesmo dia. Aí, nisso daí, o cara tem que ter um grau de informação que são poucos que vão conseguir chegar no nível desse cara. Eles falam assim, que muitas vezes entra a sardinha para os tubarão comer. Às vezes o cara fera, o grande investidor, ele ganha em cima do investidor desinformado que chega lá, que é a gente, vamos dizer assim. Então você pega, o cara compra e vende várias vezes ao dia, ele paga um monte de taxa de corretagem, que mina o ganho do cara. Então eu falo assim, para o cara jovem, o ideal é ele ter investimentos mais simples. E outra coisa, investir principalmente em educação. Por quê? A educação é que vai propiciar de você aumentar a sua renda ao longo do tempo. Então, se você tem 20, você tem 30 anos, investe num bom curso, numa certificação, né? Igual o Matheus aí, uma certificação para trabalhar na indústria, que vai fazer você dobrar o seu salário, né? Esses dias mesmo, quando eu estava vendendo a minha casa lá, chegou um cara lá, novinho lá, que o cara trabalhava no Google e o cara tinha dinheiro para comprar da minha casa à vista. Mas o cara não comprou porque a mulher dele achou, era o dinheiro todo que eles tinham, aí não ia ter dinheiro para comprar móveis e ainda ia ter que terminar a casa. Mas para você ver, o cara investiu basicamente em educação e o cara tinha um salário e juntou dinheiro, certamente. Ele, com certeza, trabalhava 16, 18 horas por dia. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha tempo para ficar na tela do computador acompanhando a sobe e desce de ações. Certamente ele devia aplicar conservadoramente, num fundo de investimento, num CDB, né? E ainda assim o cara conseguiu juntar uma grana preta, né? Não, eu ia comentar, é isso mesmo, porque o cara ia falar do jovem que quer investir em ações, que esse momento, se ele não tiver informação, cara, ele vai quebrar a cara, velho. Porque o cara tem que ter ele tem que ser literalmente um analista de mercado, cara, não sei. É uma febre, né? É uma febre hoje entre os meninos novos, né? Os jovens, adolescentes, aí já começa, às vezes pega dinheiro com o pai ali, já começa a baixa como é que é? O IQ Option lá no celular. É uma febre justamente por causa das emoções que a gente comentou no início, entendeu? O cara quer partir pro lado assim, como que eu posso ganhar dinheiro mais rápido, assim? Aí vê que a galera tá bombando no trade, só que os caras que tá no trade aí, tá no trade há muito tempo. E aquele assunto também, Geise, essa questão até de investimento, tem uns amigos do trabalho que fazem e tal, eu fui dar uma olhada, eles, seguinte, esses grandes influenciadores, o que ele faz? Ele posta uma certa carteira, né, na qual ele já comprou, na qual ele já apostou, então ele tem uma certa carteira, fala que vai dar super certo, só que acontece, ele influenciou às vezes 1 milhão de pessoas, né, para comprar uma carteira igual a dele, que ele já comprou, ou seja, vai valorizar com a própria carteira. Então, assim, tomar cuidado, na verdade, com tudo que tem na internet, tanto com coach quanto com investidor, gente. Você falou tudo. Outra dica aí, ó, eles postam só o lado bom, mas o lado ruim ninguém sabe. Geise, você sabe que eu sou o cara das polêmicas, né? Então, vai lá. Tem uma polêmica. Essa polêmica é tranquila, né, gente? Que é a polêmica do mercado financeiro.
Vamos para a guerra aqui um pouquinho. Passar pro Toninho essa aí. Há boatos, Toninho, de não vale a pena. Vou falar isso para jovem, ó, para você ver. O pessoal vai falar que eu estou ensinando coisa errada aí, velho. Diz que não vale a pena comprar a casa própria. Diz que muito mais ideal, porque financeiramente você tem uma renda melhor, né? Bom, gente, essa polêmica é boa e eu vou falar a verdade. Não existe uma resposta pronta, por incrível que pareça. Esses investimento imóvel, até a lei que falou opção de investimento, já foi uma excelente opção no Brasil. Por quê? O Brasil, antigamente, era um país predominantemente rural. Quando começou a existir a urbanização, o processo de migração, né, do êxodo rural, lógico que as áreas urbanas houve uma valorização rápida, crescente, ganhos acima da inflação. Hoje em dia, preço de imóvel está correndo para o lado. Aí, é o seguinte, não tem um consenso entre especialistas sobre o comprar ou o alugar. Por quê? Tem especialista que fala que deve comprar. Por exemplo, tem um cara aqui que até fala na CBN, fugiu o nome dele agora, tem até livro sobre imóveis, fala assim, que o pessoal rico todo tem investimentos em imóveis e tal. Não, realmente fazia sentido, porque naquela época ele falava assim, se você não comprasse o imóvel, corria o risco do imóvel valorizar e o dinheiro que você estava juntando para comprar aquele imóvel, ele estava sempre correndo atrás, né, da valorização. Então, você comprava um apartamento hoje que custava 100 mil, daqui a um ano ele valia 200 mil. Eu lembro, gente, quando eu comprei o lote, eu comprei meio lote lá do Jardim Riacho, no cara, por 35 mil. Ele iria vender por 30, depois desistiu de vender para mim, porque isso em 2008, se não me engano, acho que foi 2008. Aí eu peguei, na hora que eu fui lá comprar 30 mil, eu não aceitava mais as ligações, não ia lá, aí eu não queria me vender e estava com vergonha, porque ele tinha descoberto que lá valia mais, valia 35. Era uma pessoa mais simples. Aí a minha sogra ligou pro cara, aí marcou com o cara, mas na hora que o cara chegou lá, quem chegou fui eu. Aí eu falei, não, você tava com vergonha de mim? Cara, é porque é a única coisa que a gente tem, eu não queria vender esse lote por 30. Eu falei assim, descobri que tá valendo 35, eu falei, não, eu te pago 35. Um ano depois, aquele lote tá valendo 90 mil. Com a inflação de, sei lá, 10%. Então, a valorização foi absurda. Só que hoje em dia, se você pega o investimento em imóvel, ele não está dando esse retorno mais. Gustavo Servaz, por exemplo, é muito contra investir em imóvel. Não estou nem falando de casa própria ainda não, como investimento. Por quê? A pessoa compra um imóvel hoje por, sei lá, 500 mil reais. Aí daqui a 5 anos o cara vende um imóvel por 700 mil reais. Só que o cara esquece que no período, vamos supor, teve uma inflação de 30%. Esquece que aí ele pagou taxa cartorial, ele pagou ITBI naquela época, que somou no preço que ele não acrescentou ali, né? As taxas cartoriais, o despachante, comissão, não sei o quê. Na hora que ele vendeu, ele teve que tirar a comissão do vendedor. Se ele recolheu o imposto de renda, que é o que a lei determina, 15% sobre ganho de capital, aí foi ver lá, ele ganhou basicamente a inflação do período. Ele ganhou o que ele teria ganho, por exemplo, um CDB com muito mais liquidez, que se ele precisasse, ele poderia ter resgatado parte. Por outro lado, que tudo é relativo. Eles falam assim, não, o fato do imóvel não ter liquidez, por outro lado, é um defeito, mas também é uma qualidade. Por quê? Você se sente menos tentado a desfazer dele. Por isso que o preço de imóvel até oscila menos, né? Ele é mais resiliente, porque a pessoa não vai no primeiro impulso vender. Por exemplo, você começa a vender um imóvel por 500 mil, se chegar um cara lá te oferecendo 300, você não vai vender. Você vai esperar um tempo para você vender também. Agora, em relação a aluguel e financiamento. Estudos, né, até na Economist, eu li uma matéria recente sobre isso, fala assim, que esse é um problema que está matando assim, as economias dos países inteiros. Esse negócio de privilegiar o comprar ao invés do alugar. Por vários motivos, mas principalmente do ponto de vista de quem compra. Tudo depende muito da taxa de juros, do nível de taxa de juros. Se a taxa de juros está muito alta, às vezes o que você vai pagar de juros vai ser maior do que você vai pagar de aluguel. A vantagem de você ter seu imóvel é lógico que ninguém pode tirar de lá. Por exemplo, o comprador, o dono do imóvel pode falar assim, fulano, você gosta muito de morar aí, né, tal, mas eu quero imóvel para minha filha. Por exemplo, te dá essa paz de espírito, né?
Mas, do ponto de vista financeiro, diz que no longo prazo, em média, nos países desenvolvidos, se gasta a mesma coisa entre aluguel, que aluguel é um dinheiro jogado fora, mas os juros também seriam um dinheiro fora. Vamos supor, se você considerar ao longo de 60 anos que você vai, né? Seria mais ou menos a mesma coisa. O aluguel tem umas vantagens que te dá maior liberdade de você trocar de imóvel, você não vai ter tanto custo de transação. Se você for vender um imóvel, você vai pagar imposto de renda, você vai pagar a taxa do corretor de imóveis, sei o quê. Então, isso depende muito, sabe? Em alguns países, eles falam que isso impede até o desenvolvimento de certas regiões, né? Por exemplo, você vê velhos, pessoa mais velha, que é dona de imóvel, uma casa grande, está os dois velhinhos lá dentro, e aí está precisando, por exemplo, aquela nova zona urbana precisa de um novo mapeamento, de construir imóveis novos, às vezes imóveis menores, mas aí tem um tal de lá do NIMBY, Not in my backyard, quer dizer, não no meu quintal. A resistência do grupo de moradores antigos que não deixa, por exemplo, construir um prédio de apartamento a preços mais acessíveis para a população nova que precisa morar perto do trabalho. Então, isso prejudica a economia, a competitividade, né? Então, assim, isso gera uma série de efeitos colaterais. Por exemplo, a crise que deu nos Estados Unidos lá do subprime foi o problema basicamente de casa própria, quer dizer, começou uma espiral, as bolhas, que é o que a gente vai falando das bolhas de mercado que vão se formando pelo lado psicológico. Então, falar, não, agora é hora de comprar imóvel. Aí um vai comprando, o outro vai comprando, aí chega uma hora que você compra com um preço que não vale. Eu, por exemplo, acho, por exemplo, um preço de lote no Jardim Riacho R$500 mil, você tem o São Bento que é R$500 mil. Justifica um lote no Jardim Riacho custar isso tudo? Então o negócio começa a ficar meio irracional. E lá nos Estados Unidos ficou isso também, irracional. Eles começaram a conceder crédito para um monte de gente, fez um mecanismo financeiro super complicado, né? Que é aqueles títulos de crédito colaterais que as pessoas compravam. Chegou uma hora que as pessoas começaram, a casa estava valendo tanto, e eles concederam crédito para a pessoa que não tinha condições de pagar, a casa começou, o pessoal começou a entregar as casas, não dava conta de pagar. Aí as casas começaram a cair de preço. Aí as pessoas falam assim, poxa, eu estou pagando a prestação de uma casa, num financiamento de 1 milhão, sendo que a casa hoje vale 500 mil. Não, eu vou entregar essa casa e vou pagar um aluguel que é muito mais barato. E aí começou aquela bolha, a economia sofreu, o pessoal começou a desempregar. Então, quer dizer, você vê que o problema é complexo. Entendi. A questão do aluguel e o da casa própria, assim, não tem... Fala assim, para pessoas que são de classe média, não tem uma forma de, no início da vida, da carreira, sei lá, e comprar uma casa própria, comprar um apartamento, uma casa à vista, né? Algumas informações dizem que vale a pena uma casa se ela for comprada à vista. O que mata são os quando você tem que financiar. Então, o financiamento, ele acaba te amarrando, mas é a única forma de você ter uma casa própria. Mesmo que isso financeiramente não vale a pena, isso pelo menos te dá uma segurança. É aquela sensação de eu tenho onde cair morto. Sabe? Mas a questão do desejo, só. A gente está tratando aqui, eu acho que pensa assim, é duas pessoas e dois sentimentos. Aquele que quer investir, que já tem alguma coisa, quer investir ou não tem nada, sei lá. E o cara que, igual você falou, não tem onde cair morto, né, o sentimento dele, né? Não, eu quero uma casa para mim. Sentimento de segurança, cara, né? Esse Gustavo Cerbasi, ele não recomenda pessoas jovens, casais jovens, comprar casa de imediato. Opinião dele. Por quê? Qual que é o argumento? O cara, né? Gustavo Cerbasi. Por quê? O que ele recomenda? Você está na fase de evolução da carreira. Você não sabe onde você vai trabalhar, você não sabe, às vezes, exatamente o tamanho da família que você vai ter, você não sabe exatamente qual região que você vai morar, o tipo de imóvel, qual o tipo de vida que você vai levar. Ele fala assim, que no início do casamento, ele acha melhor você morar num imóvel pequeno, barato, aluguel baratinho e se preparar para quando você estiver numa fase mais estável, tanto da carreira quanto familiar, você já adquirir seu imóvel definitivo, que acha que você também gasta muito de empatar o dinheiro no imóvel, tudo. Agora, tudo isso é relativo, tudo isso depende também da taxa de juros, igual eu estou falando. Agora, essa época que o juro está lá embaixo, porque a economia está mal, quem tem um emprego que dá conta de pagar,
Se ela achar um imóvel barato, com juro baixo, compensa. Com juro baixo, que hoje a Caixa também reduziu muito. Compensa tá comprar. 8, né? Tá 8%, né? 8 a 9, né? Depende, né? Para quem for servidor público, você vai conseguir até com menos, 7,5%, por aí, né? Tem Minha Casa Minha Vida, se eu não me engano, é 5%. Minha Casa Minha Vida, eu nem sei se está em voga atualmente, tá? Nem tenho certeza. Tá? Eu paguei 4,5, meu juros, 4,5. Eu Tá aqui, ó. Dizendo o boleto. Lembrar aqui, é 4,5. Eu queria, não, 4,5 é muito barato. Aproveitar essa live aqui, eu vou fazer um sorteio hoje, né? Eu vou sortear boletos meus, entendeu? Para ver quem... Mas eu queria, o Tony falou do boom que teve de imóveis aqui no Jardim Riacho, foi quase na mesma época que eu comprei o meu, que foi em 2010, se eu não me engano. Aí eu lembro que em 2011 já disparou o imóvel. Eu não, graças a Deus eu comprei meu imóvel. Lá em Brasília, né, quando eu morei lá, o negócio era tão louco assim de preço de apartamento, porque lá a lei de uso e ocupação do solo é muito complexa, não podia ter apartamento com prédio com mais de 6 andares. Então lá no plano piloto era assim, 1 metro quadrado era 3, 4 vezes o valor aqui de Belo Horizonte. Então um apartamento lá que valia na época 200 mil, aqui valia 50 mil, sabe? E aí eles até brincavam quando o Big Brother, o prêmio passou por R$1,5 milhão de reais, eles falavam assim, e aí, o que você vai fazer com o prêmio? Eu falei assim, vou comprar um apartamento lá no setor noroeste de Brasília. E o que você vai fazer com o resto? Vou financiar pela Caixa. Porque uns 1,5 milhão não dá para comprar, sabe? Então é complicado, né? Aí outra coisa, né? Igual um colega lá falava, todo mundo que eu conheço que comprou apartamento em Brasília comprou para morar, ninguém comprou para ganhar a valorização, assim, né? O servidor mesmo, porque era muito caro, né? Tem um comentário aqui, ó, que você tinha falado lá dos NIMB lá e para trás, ó, o Daniel mandou aqui, ó. Análise, me lembrou o filme Up, que o seu Frederico não queria vender a casa dele, mesmo sendo a última casa do bairro. Depois a casa no balão e saiu voando. Cortando aí, achei um comentário interessante aí da Cássia Goulart, ó. Eu não sou... Eu estudei quase nada sobre Bitcoin, né? Você conhece alguma coisa do Bitcoin aí, Tony? Sobre essa moeda, sobre investimento em Bitcoin? Bitcoin, engraçado que a gente teve até um curso do Metrô muito interessante um dia sobre fintechs, né? Que são a empresa de tecnologia que provê serviços financeiros, que não era contemplado na legislação brasileira, mas tinha vários aplicativos que fazia concessão de crédito com fundos de investimento de professores, fundo de pensão dos professores de Ontário, aí concedia dinheiro aqui. Aí a gente acabou falando sobre o negócio de tecnologia, entrou nesse negócio de Bitcoin, né? Então, Bitcoin é um troço, assim, altamente volátil, né? Ele estava subindo assustadoramente. É uma moeda virtual que ela é baseada... Aliás, toda moeda é baseada na confiança, né? Não tem lastro mais. Né? Porque estudou economia. Antigamente existia o padrão ouro, né? Os países tinham, para colocar moeda em circulação, dinheiro tinha que ter lá depositado no Banco Central uma quantidade correspondente em ouro. Depois da Segunda Guerra Mundial, o acordo de Bretton Woods, sei lá o que, eles acabaram com o padrão ouro. Então é tudo baseado na confiança. Tanto por isso se fala hoje que nessa crise financeira aí, que o Brasil poderia simplesmente imprimir dinheiro e dar para o povo, porque o governo federal pode fazer isso, os estados não podem, é proibido por lei. Mas então o Bitcoin é uma moeda que é baseada na demanda e procura, né? E ela não envolve o Banco Central, ela é... Agora eu esqueci o nome da tecnologia que está por trás disso. Quem puder ir dar um Google aí, tecnologia por trás... Blockchain. Blockchain é a tecnologia de criptografia, que tem até os mineradores de Bitcoin, que são os caras que têm um parque de máquinas de computador que altamente poderosas, que eles geram Bitcoins através de softwares altamente complexos, lá que um computador nosso aqui levaria milhões de anos para fazer criptografia. Então, quando tem uma transação com duas contrapartes, é impossível alguém achar criptografia e fraudar uma moeda dessa, uma moeda virtual.
Então, ela é baseada na compra e na oferta, mas então ela é risco, né? O pessoal fala, vou usar Bitcoin, até o Banco Central também andou emitindo algumas coisas sobre Bitcoin, sobre estudar mais, sobre moeda virtual, tudo, né? Mas é uma coisa, assim, altamente arriscada, né? Que eu acho Seja, que tem que ser doido, né? Tem que ser doido. Só se o cara quiser brincar. O cara, doido, por exemplo, o cara tem, vamos supor, não tô falando de jovem aqui, mas o cara tem 10 mil reais e quer, com 500 reais, você coloca ali 5% do seu portfólio em bitcoins para meio que testar, né? Brincar. Eu acho que investimento você tem que pensar em coisa mais... Pode falar, Rael, desculpa. Só para deixar claro que Bitcoin é muito caro, tá? Inclusive, um Bitcoin custa 51 mil reais, tá? Mas você pode comprar a fração, né? Você pode comprar 0,001%. Aliás, esse negócio de Bitcoin aí, gente, é a tecnologia que vai mudar um monte de coisa. Por exemplo, certificação vai acabar com cartório no longo prazo, sabe? Com um cartório, você vai registrar um imóvel, você gasta 5 mil reais de cartório por causa de um carimbo, né? Então, com documento de carro, transferência de carro, tudo vai ser certificado futuramente via Bitcoin, via blockchain, que é a mesma tecnologia por trás do Bitcoin. Ô, Tony, até puxando um pouquinho aí desse ponto que você falou, né, que o governo pode imprimir, dar dinheiro para todo mundo. Onde você trabalha é lá a Casa de Papel do Brasil? Não, o Banco Central, quem fabrica, a fábrica é a Casa da Moeda, fica lá no Rio de Janeiro, né? O Banco Central, acho que ele é autorizado pelo Senado, aí o Banco Central aumenta a base monetária, o dinheiro e pede para imprimir o dinheiro lá. Agora, lá no Banco Central tem destruição, que é pior, né? Lá destrói. Tem uma comissão de 3 servidores, não é no meu setor, não. Eles juntam, pega aquelas notas velhas, aí tem toda uma fiscalização, e aí eles destroem o dinheiro. Aí eles depois, na visita do museu, eles dão até um bloco de dinheiro, assim, que seria, vamos supor, sei lá, aqui tem 10 mil reais em nota, tudo amassagada, triturada, sabe? E assim, isso entrega de souvenir. Então, no caso, Matheus, no caso, então, onde o Toninho trabalha, é lá Casa de Papel, temporada 3, que eles vão para o Banco Central. Aliás, não assisti lá Casa de Papel. Nessa história toda, o Toninho não seja o Arturo da nossa La Casa de Papel, tá? Não é porque o Arthur virou coach, ele já falou que não gosta de coach. Então tá tudo bem. Por falar em assalto ao Banco Central, tem um filme muito bom, Assalto ao Banco Central. Assisti. Quem quiser pode assistir. Quando eu estava na Inglaterra, inclusive, um indiano me perguntou, nossa, fizeram um assalto lá no Banco Central que até atrapalhou o superávit primário econômico. Eu falei, não, que isso, o Brasil é uma economia de 3 trilhões de reais de PIB, 100 milhões de reais, não faz, que foi o que foi roubado lá no Banco Central de Fortaleza, né? Não faz nem cosquinha, não. Inclusive, mudou muita coisa lá, criaram um departamento de ESEG, departamento de segurança, depois que teve esse roubo no Banco Central, né? Dica de filme aí, galera. Você tá pensando aí em roubar o Banco Central, eles mexeram na segurança lá, vai ser mais complicado. Não tem como fazer a mesma coisa. A gente falou no início lá de que o Toninho falou que uma das maiores causas aí de tristeza, né, ansiedade, era o problema financeiro, né? Eu li um livro junto com a Janine, né, o livro, porque eu acho que eu mostrei ele na primeira live que eu participei, chama Amor e Lucro, né? Esse livro é sobre finanças no casamento, né? Então, a gente, parando aí tudo, a gente leu esse livro e falava, se eu não me engano, era esse o dado, ele era bem alto, de 85% a 90% dos divórcios nos Estados Unidos eram por problemas financeiros, né? Então, isso aí afeta aí tanto, acho que os casais, a nossa vida, assim, mais íntima, né? Eu fiquei até vendo, quando teve um tempo, eu consegui guardar dinheiro, eu me senti uma pessoa muito segura, entendeu? Porque, acho que pode acontecer qualquer coisa aqui, tem uma grana guardada, eu tenho não sei o quê. Então... gente, só falar que o oposto também é verdadeiro. Tem pessoas que, principalmente pessoa que às vezes viveu em país de guerra, por exemplo, que tem uma época que passou fome, o próprio Japão. Lá é o contrário, lá o governo quer estimular o povo a gastar, porque lá tem a deflação, e deflação também é ruim, né? Ou seja, os preços caem, e às vezes nem sempre os custos caem na mesma proporção, então gera até prejuízo para as empresas, mas o governo quer que o povo gaste, só que o povo lá que viveu em guerra, naquela época de muita carestia, que passou fome, eles não querem gastar.
Então, chegaram a cogitar também do Japão rodar dinheiro e dar dinheiro para o povo para ver se ele desgastava, porque só juntava. Então, tem gente que não se dá nenhum direito de ter prazer na vida, de, por exemplo, sair e tomar uma casquinha no McDonald's. Às vezes o cara tem 2 milhões de reais no banco, mas se ele tomar uma casquinha de R$2, aquilo para ele é um pecado, ele não dorme de noite, sabe? Então, o oposto é o equilíbrio, né? É. Palavra aí é o equilíbrio, né? Ter sabedoria, né? Por falar em equilíbrio, aí a gente está falando um pouco sobre planejamento, aí sobre vontade. Todo mundo aí, como é que vocês fazem? Vocês têm uma planilhinha, falando dentro do tema da educação financeira, planilhinha de controle de gastos, vocês conseguem fazer isso? Eu tenho... A galera, desculpa, só a galera que está nos assistindo aí também, ó, conta pra gente aí como é que vocês fazem para controlar a vida financeira de vocês. Comenta aí. Deixa eu começar, que já quer dizer que eu tô aqui hoje, você tá vendo que eu tô calado aqui. Tô aqui para aprender, pegando altas dicas. Essa é uma das coisas que eu nunca tive disciplina para fazer, esse negócio da planilha aí. Já abri várias no computador, estão todas vazias. O negócio é o problema meu, tá na hora do preencher, entendeu? Então, lança a enquete aí, como você controla seus gastos mensais aí? Ô, gente, vamos lá, então. Só aproveitando esse negócio de planilha aí, eu até nesse curso que eu fiz aí do Gustavo Servazzi, tem uma planilha lá, que nessa planilha você até categoriza os gastos também de acordo com sua importância, aquilo que é importante, porque às vezes um gasto, ele falou que não existe gasto supérfluo, isso é gasto supérfluo, o que é supérfluo para você pode ser necessário para o outro. Na verdade, você tem que estabelecer prioridades. Então, quer dizer, igual para a mulher dele, ir num manicure toda sexta-feira, num salão chique que ela vai, é um gasto, assim, que não representa tanto do orçamento, mas é até caro em relação por exemplo, a outros salões que ela vai, mas que faz um bem para ela. Sexta-feira é o dia, é a terapia dela, é o dia que ela se sente feliz, que ela vai, que ela conversa com os amigos, vai naquele salão chique, que vem com a água, não sei o quê, é perfumado o lugar. Então, isso, no casal, eles têm que discutir assim, amor, o que isso aqui é importante para você? É isso. Cabe no nosso orçamento? Cabe. Então não vamos cortar isso não, porque isso aqui é importante para você, isso te faz feliz, né? Ou a mesma coisa lá, desde que caiba, que não vai, tipo assim, comprometer sua saúde financeira, você deve fazer. E esse negócio de planilha é muito difícil mesmo, porque hoje em dia tem muita tecnologia. Por exemplo, tem um Guia Bolso, que é um aplicativo que ele já busca do seu extrato bancário, você dá a transação a senha não transacional, né, a senha só de acesso lá, ele já lê seus extratos de cartão de crédito, e aí ele já, de conta corrente, já fala quanto você gastou em alimentação. Se você foi no muito McDonald's, Sim. ele fala, ó, você está indo muito McDonald's. Legal. Mas mesmo assim... Os próprios aplicativos dos bancos também tem, só desculpa te cortando, também estão fazendo parecido. O meu do Banco do Brasil mesmo já está me dando isso. Você gastou X em alimentação, X em remédio. Agora, eu reconheço que é muito difícil você pegar e ficar controlando planilha, que é chato mesmo. Eu já tive épocas que eu tive mais disciplina, épocas que eu tive menos disciplina. Atualmente, apesar até de eu ter o Guia Bolsa, eu não tenho acompanhado, eu até li um livro que chama O Poder do Hábito, é um livro muito bom, e ele fala lá que tem uns hábitos angulares. É aquilo que você vai fazer que vai mudar, por exemplo, a sua vida numa coisa que você precisa. Por exemplo, se o seu problema é alimentação, vamos supor, começa só a anotar o que você come, nem preocupa com caloria. Boa, só aquilo ali já vai te policiar e fazer a sua... Eu, no meu caso, eu vi que a maior fonte de desequilíbrio era o cartão de crédito. Então, fiz uma planilha que eu anoto só os gastos do cartão de crédito, porque os outros gastos que eu faço em dinheiro hoje são muito, muito pequenos, né? Quase não tem. A empregada aqui, uma outra coisinha que eu compro aqui no mercado lado. Mas, e as outras, por exemplo, escola da Sofia, escola do Daniel, não eu reduzir, é aquilo lá mesmo, né? Então, é o cartão de crédito, aquelas compras por impulso que eu fazia no cartão. Então, eu tenho uma planilha que eu estou lançando só o que eu gastei. Chegou o SMS, gastei R$80, vou lá, R$80. Aí eu sei, minha fatura já está do mês passado já está em R$1.800 e minha meta é R$2.000. Peraí, só tem R$200, está faltando 15 dias ainda, eu vou ter que segurar aqui, sabe? Então, esse daí, para mim, tem surtido mais efeito controlar só os gastos do cartão de crédito, mas isso é muito particular. Essa questão da planilha, eu criei essa disciplina no ano passado. Então, desde o ano passado, eu tenho um histórico, não desde o início, acho que do meio do ano até agora. Então, eu tenho um histórico dos meus gastos.
o que é muito bom, porque quando eu venho voltando, eu falo assim, nossa, tem 3 meses que eu estou gastando muito nisso. Só que aí eu passei a ver que justamente o cartão de crédito era o maior. E eu só colocava o tópico cartão de crédito. Sim. E ele sempre é o maior do meu mês. Aí, a partir do mês passado, desde o mês passado, eu comecei a criar o hábito agora de detalhar o cartão de crédito. Então, mesmo que eu tenha lá ele como um dos meus tópicos, agora eu passei a detalhar ele, porque isso dá uma visão muito boa. Mas como que eu criei a disciplina? Eu criei a planilha só com um meio de me lembrar o que pagar. Então, tá lá, conta de celular, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, eu anotava na planilha só para um meio de me lembrar. Depois disso, aí eu vi que eu estava sempre lançando, criei a disciplina para ter o controle financeiro. Aí eu gerei gráfico. É uma planilha super simples, é o nome da coisa, o valor e a porcentagem, para saber onde que... E uma coisa que eu aprendi também, que aí eu passei a fazer nas minhas planilhas, é despesa fixa e despesa variável. Porque as fixas não mudam, então eu fiquei pensando o seguinte, se eu perder uma empresa, o que eu tenho de despesa fixa? Variáveis, eu posso acabar todas com elas. As fixas é o que eu preciso para viver. Então, eu divido lá despesas fixas e variáveis. Se alguém até quiser o modelo da planilha que eu uso, já vem com o gráfico pronto, eu posso mandar aí. Inclusive, manda os boletos junto, tudo no mesmo arquivo, você já aproveita. Gente, só aproveitando o gancho desse negócio aqui também de controle de gasto, eu vou fazer assim, por isso que é importante você descobrir o que é importante para você e ver o significado das coisas que você compra. Então, tudo que você gasta tem que ter um significado na sua vida, tem que agregar alguma qualidade de vida para você. Então, por isso que é importante cortar aquilo que você acha que, por exemplo, roupa que está ali no seu guarda-roupa que você não comprou e não usou, foi um dinheiro jogado fora, que poderia estar sendo usado para te fazer uma outra coisa que te dá prazer. E cuidado realmente com esses vícios sociais, igual eu tinha falado, porque igreja, gente, nós temos muito essa coisa, eu sou filho do rei, eu tenho direito a comer o melhor dessa terra, mas assim, você pode pagar o melhor dessa terra? Então, se você não pode poupar. E outra coisa, igreja também ali é um microcosmos. Por exemplo, você está ali todo dia, por exemplo, você vê, você está lá, você está andando no seu carro 2010, aí você vê um irmão comprou o carro 0, aí o outro compra outro carro 0, aí daí a pouco chegou outro irmão compra o carro 0, aí você fala, poxa, todo mundo melhorando, só eu tô. Aí você se sente compelido quase que, né, instintivamente a comprar o carro, sendo que você não pode pagar. Então você tem que estar, se você está atento a esse tipo de coisa, fala assim, não, eles estão, mas eu não posso, né? Aquele negócio que você está falando minimalismo, às vezes assim, às vezes você pega, compra um carro caro, sendo que você não utiliza, um monte de opcionais, ou sendo que você não precisa nem de carro, porque às vezes você trabalha em casa e do lado, por exemplo, da igreja, ou o seu trajeto é fazer para transporte público. Aí você compra as coisas para satisfazer necessidades sociais ou o que a sociedade espera de você, sem ser realmente aquilo que para você é importante. Sim, você fala muito sério, porque acontece muito, né? Não só dentro da igreja, mas dentro de grupos sociais a qual as pessoas pertencem, né? Você tem muito essa questão aí da comparação e muitas vezes os bens de consumo, assim, né? Como a propaganda é feita, como o negócio é promovido, para gerar esse desejo na pessoa, né? Eu não sei se era alguma coisa que uma vez eu li sobre quando foi lançado o iPhone, que havia uma filosofia de que eles tinham que apresentar para a pessoa que elas queriam aquilo, eles tinham que mostrar para as pessoas que elas queriam aquilo, elas não sabiam que elas queriam, mas eles estavam a partir de agora mostrando que elas queriam sim, entendeu? Tipo assim, você não sabe que você quer isso, mas você quer sim, eu tô aqui te mostrando, olha esse iPhone aqui, você o Steve quer, Jobs você precisa. falava, né, eu não faço pesquisa de mercado sobre o que as pessoas querem, elas não sabem o que eles querem, se eu nem inventei ainda, como é que eles sabem o que eles querem? Eu sei o que eles vão querer. Né? Mas é igual, por exemplo, a indústria automobilística, um tempo, na hora de elaborar carro, tinha um antropólogo que prestava consultoria para elas. Por quê? Porque o cara
por exemplo, hoje em dia, quantas pessoas vão ali, igual eu vou no Santo Agostinho buscar a Sofia, eu acho que parece que eles deram aquele Compass de graça para todo mundo, ou Land Rover de graça, porque eu nunca vi tanto Land Rover. Aí é o negócio, você pega o Land Rover, é o carro que dá para andar no deserto, dá para andar, fazer rally, dá para o cara ir na neve, não sei o quê, e ele usa para quê? Para levar menino para a escola, pelo status. E aí fala o seguinte, o antropólogo falava assim, por exemplo, o carro alto, por quê? Porque a pessoa para do lado de um carro mais baixo, ele olha para baixo e se sente superior mesmo. Faz parte. Então, aquilo ali dá um certo ar de... a pessoa se sente superior. E, gente, isso é inegável, a gente tem que estar ciente disso. Porque se você chega com um carro bom num restaurante e chega com um carro barato, é lógico que até o manobrista te trata diferente. Então, você tem que saber o seu valor intrínseco, porque se você for entrar nessa espiral de tentar agradar todo mundo, cara, você vai sofrer demais. É verdade. Boa. Pode falar aí, Giz. Não, faz assim que não, é esse mesmo, eu acho super interessante que ele comentou. Isso é verdade. Pessoal, olha, a nossa conversa aqui tá muito boa, eu tô gostando demais. Poderia ficar aqui a noite inteira, mas nós temos aí um período que o nosso programa precisa de durar e a gente já está atingindo ele. Então, a gente vai precisar de encerrar a nossa conversa por aqui. Né? A pena, sei que você está aí assistindo, ouvindo, está falando que realmente foi muito bom. O Toninho trouxe bastante coisa aqui para a gente. Eu queria até ler uns comentários aqui para fechar. O Felipe Jardim falou que a planilha do computador dele está desatualizada, igual a mim. Maria Creuza mandou aqui, é muito bom, instruções para todas as idades, sim. A partir do momento que você recebe sua mesada lá que seu pai te dá, você pode já começar a fazer seu controle financeiro, né? Vanusa Ferraras, mamãe, mandou aqui, não consigo fazer planilha. Talvez eu tenha puxado isso dela, então. Não consigo fazer planilha. Mas só consegui adquirir através de dívidas, mas nada que fuja do orçamento. Então, tem um pouco a ver com aquilo que o Matheus falou lá no início também. Deixa eu ver mais comentários. Marcilene mandou aqui, parabéns, excelente bate-papo, muito produtivo, Deus abençoe vocês. Amém, Marcilene. E esse Antônio Neto? Uai, Toninho, você mandou um aqui para você mesmo? Ou foi a Daniela usando o seu avatar? A Dani. Ô, gente, eu tô até aqui que eu não quero sair. Na live do Louvor de sábado, ela mandou um negócio. Sofia tem que vir dormir. Não era eu, não, era ela. Aí eu pago, eu que fico com a fama do pai. Então foi ela que mandou aquela que eles estão lá desde Já descobri. Muito gente, bom. A gente fica falando aí, né, Vinícius? Vamos caminhar para o fim. Tudo é um emocional. Hoje eu estava falando com a Janine, dá vontade de comprar as coisas na internet só para abrir encomenda, gente. Eu amo abrir encomenda que chega, entendeu? É bom, né? Pode ser dos outros, mas eu gosto. Falar em encomenda, eu tenho que abrir essa encomenda que até agora eu não abri, ó, um hamburgão. Não, eu vou te falar que existe esse negócio, por exemplo, canal, isso é uma questão de recompensa também que o cérebro da gente gera na gente, que até esses canais de unboxing, você já viu? Que o pessoal pega, olha aqui o que eu recebi, e começa a demonstrar, isso também gera essa satisfação nas pessoas. As pessoas esses canais fazem tanto sucesso por causa dessa sensação de recompensa no cérebro da pessoa. É uma descarga de hormônios mesmo que te dão prazer. Só que depois vem a conta, né? Que te... tipo isso. Se eu tivesse que pagar, isso é muito bom, né? É verdade. Não, muito bom, então. Só para concluir, eu queria falar o seguinte, uma coisa que eu acho que falta muito em nós cristãos. Parece que às vezes a pessoa tem até medo, que acha assim que conhecimento, que estudo, que leitura é incompatível com a fé. Com a fé. Então, crentes, vamos estudar. Quando Deus falou com Salomão o que ele queria, que podia pedir qualquer coisa, ele não pediu mais riqueza, ele pediu o quê? Sabedoria. Então é muito bom, isso abre os horizontes de você. Então tenha sonhos, corra atrás, igual eu falei, sou filho de empregada doméstica, com um pai que foi assassinado quando eu tinha 14 anos. No entanto, lá no meu serviço, a maioria do pessoal
filho de classe média alta, a gente que estudou em Loyola, eu estudei aqui em Maria da Amparo, aqui pertinho, no bairro Industrial. Meus colegas estudaram em Loyola, Santo Antônio, Santo Agostinho. Eu estou lá do lado deles, eles fizeram intercâmbio, eles não fizeram. Hoje eu falo inglês, muitos deles nem falam inglês. Eu fiz mestrado na Inglaterra, tive uma experiência, conheci gente de 30 países do mundo. Então, quer dizer, vamos orar, vamos buscar o Senhor, vamos colocar nos pés dele, mas vamos nos preparar. Fala assim que o sucesso são pequenas ações repetidas continuamente, né, ao longo de anos. Então, o longo prazo ele tem um efeito muito benéfico na nossa vida, ou maléfico, né, dependendo das ações. Mas é muito benéfico você tomar pequenas atitudes certas todos os dias. Seja na sua atividade física, seja na sua alimentação, seja nas suas finanças pessoais, seja na sua preparação nos estudos para as oportunidades, né? Então, a gente vai conseguir conquistar coisas, vai chegar o dia que você vai ver que é sonho, né? E insistência, né? Eu passei no concurso Banco Central a segunda vez, no vestibular da FMG na segunda tentativa, consegui a bolsa também do Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra na segunda vez. E glória a Deus, são coisas que, né, são conquistas que ninguém pode tomar de você, né? Legal. Muito bom. Então é isso aí. Nosso programa a gente vai encerrar por aqui. Toninho, muito obrigado. Só temos a agradecer pelo tempo aí, pela dedicação aí na conversa com a gente. Foi de muito... Acrescentou muito, acho que não só para mim, mas para nós aqui e para quem também está assistindo. E já fica o convite para a gente ter mais uma conversa, porque a gente tinha tantos tópicos aqui para falar que a gente não conseguiu, a gente não entrou em assunto, por exemplo, de cheque especial, como é que funciona essa questão de juros. Isso tudo a gente nem conseguiu falar, mas já fica um convite para uma segunda oportunidade para a gente prosseguir mais um pouco nessa conversa que foi tão boa. Lá do Banco Central mesmo, não sei se é interessante, mas tem muita coisa interessante sobre serviço financeiro, sobre cooperativas de crédito, sobre cartão de crédito, sobre o Pix, que é que o Banco Central vai lançar até o final do ano, de transferências instantâneas, a custo praticamente zero, para você transferir dinheiro um para o outro, que a gente praticamente não vai precisar carregar dinheiro no bolso. Você pode pagar com o celular ali, se você quiser até dar esmola, você vai dar. Nós vamos marcar uma segunda conversa aí para a gente conversar mais sobre isso. Espero que não demore. Então vamos despedir então. Gesiel, despede aí da galera. Demorou. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito bom, muito produtivo. E a dica que eu dou para todos de qualquer idade é o que tá querendo investir, né? Tá querendo fazer alguma compra perigosa. Cara, procura alguém que já tem essa experiência, procura pessoas aí parentes, amigos que já passaram por essa situação. Não tenha medo, não tenha vergonha, tá? Vergonha é você depois aí passar mais dificuldade aí por uma coisa que você poderia ter feito antes. É isso aí, muito bom. Matheus Rael. Opa, gente, top demais. Eu sempre quis conversar com um mestre formado na Lancaster University, entendeu? Obrigado pelo Os ingleses falam Lancaster. Aula de inglês ainda. Lancaster nos Estados Unidos, tá? A diferença aí. Mas eu queria agradecer mesmo, Toninho, pela sua participação. Obrigado mesmo por ter a disponibilidade aí de conversar com a gente. Vai ter uma segunda oportunidade para a gente falar de mais coisas. Obrigado aí, nossa audiência. Teve muita gente. Vocês tiveram paciência de ouvir aí. Mas eu acho que é isso, né? A gente poder aprender todo dia um pouquinho, aprender um com o outro, não acreditar em mágica, não existe dinheiro fácil, né? E é aqui. O dinheiro não traz felicidade, né? Por isso, me dá o seu dinheiro e vá ser feliz. Boa noite, pessoal. É isso aí. A dona Maria do Socorro, nossa fiel espectadora aqui de toda semana, também conhecida como mãe do Wildes, está perguntando aqui, cadê o Wildes? Pessoal, o Wildes continua sendo o host aqui do programa, tá bom? Eu estou aqui hoje quebrando um galho, porque houve uma emergência no trabalho dele, então ele não pôde estar aqui com a gente. Queria muito participar e tal, mas no próximo, se Deus quiser, estará de volta aqui o Wildes. Toninho, pode despedir também? Obrigado, gente, por ter me aturado aí esse tempo.
Foi muito bom. Então é isso, gente. Esse foi o nosso FJCast, sábado às 8 horas da noite, culto FJP aqui no YouTube e também presencialmente lá na igreja. Escola Dominical sendo postada no domingo de manhã. Podcast novo hoje. Você já pode desligar aqui lá no Spotify, no Anchor, na sua plataforma de podcast favorita e pesquisar FJCast e ouvir. Ok? Na semana que vem nós estamos de volta. Temos um tema muito legal já confirmado para a semana que vem, com convidados também muito bacanas para a semana que vem. Vai ser dia de rir, né? Vamos contar caos semana que vem. Vocês vão ver, vai ser interessante demais. Então, aguardando vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, galera. Tchau, tchau. Toninho, o Toninho saiu.